Shalom, meus amigos. Na reflexão de hoje eu quero falar com vocês sobre a parashá de Hukat, texto de Números capítulo 19, versículo 1 até Números capítulo 22, também o versículo 1. Essa parashá, cujo nome vem de Hukim, dos estatutos que Deus estabeleceu ao povo de Israel. Hukim são os estatutos, as leis para as quais a gente não tem uma explicação plausível, lógica. Muitas vezes as pessoas obedecem então somente porque entenderam. Eu preciso entender. Se você precisa entender tudo, você não vai entender os Hukim. E aí é nisso que se prova a sua fidelidade, o seu comprometimento com a palavra de Deus. Tá? Mas essa parashá ela traz um evento interessante da história do povo de Israel que nos leva à reflexão de: você já fez algo que posteriormente se arrependeu? A maioria das pessoas dirá que sim. Triste é aquele que nunca se arrependeu. Às vezes as pessoas falam: eu nunca me arrependo de nada do que eu faço, nem das coisas erradas. Então isso é um pensamento negativo, é ruim, não condiz com aquele que quer servir a Deus. Até porque Teshuvá vem de arrependimento, de correção, de mudar o caminho. Mudar o caminho é reconhecer que estávamos num caminho errado. E o que aconteceu nessa parashá? Em Números capítulo 20, nós temos a morte de Miriam. E logo na sequência, o povo de Israel reclama de Moisés pedindo por água. Nossos sábios dizem que a água vinha ao povo de Israel pelo mérito de Miriam, a irmã de Moisés. Miriam foi aquela que cuidou de Moisés, acompanhou Moisés durante a sua breve jornada ali no rio Nilo, no começo da sua vida. Miriam foi aquela que também saiu com seus tamborins, os pandeiros, dançando logo depois do povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, e ela carregava o mérito das águas. Então as águas vinham ao povo de Israel durante a jornada no deserto pelo mérito de Miriam. E quando ela morreu, cessou-se então as águas para o povo, e eles tiveram sede e reclamaram com Moisés: quem nos dará água? E daí, Números capítulo 20, no versículo 7, o início da terceira aliá da parashá de Hukat, diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante deles falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Veja, às vezes Deus dá a nós um mandamento, uma ordem expressa, muito clara. Deus disse a Moisés: você e Arão vão reunir o povo, e você vai falar com a rocha. E o que aconteceu? Moisés pegou o cajado, pegou o seu bordão, reuniu o povo, só que ele não falou à rocha. Por quê? Porque ele estava irado com o povo, ele ficou bravo com o povo. E ao ficar irado, Moisés feriu a rocha. Isso está na sequência do texto. Vamos ler os versículos? Números capítulo 20, versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. No fim das contas, saiu a água, o povo bebeu a água, mas Moisés não falou à rocha como Deus lhe ordenara, ele feriu a rocha 2 vezes. Muitas vezes nós devemos aprender a falar com as pessoas. Nem sempre os nossos filhos precisam, por exemplo, de um cajado, de uma vara. Ainda que Provérbios diga: não afaste a vara da criança, ainda que a gente seja instado pela Torá a corrigir os nossos filhos, mas eventualmente há horas em que a vara não vai resolver, a gente precisa falar. Em outra situação, Moisés feriu a rocha, mas aqui Deus ordena a ele que fale com a rocha. Mas quando você está irado, nem sempre você quer falar. Você vai lá e já simplesmente pega a vara e bate. E isso traz consequências, gente. Isso traz consequências.
E qual a consequência que veio para Moisés? Deus o impediu de entrar na terra prometida. Números capítulo 20, está na sequência, Números capítulo 20, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra em que lhe dei. Não fareis. Não seria Moisés que entraria com o povo na terra prometida. E de fato, Arão morreu logo na sequência, e Moisés, no fim do livro de Deuteronômio, nós temos o relato da morte dele, sem ter entrado na terra prometida. Imagina se Moisés soubesse que, se ele ferisse a rocha, ele não entraria na terra prometida. O problema é que muitas vezes nós não sabemos as consequências dos nossos atos. E quando nós estamos nervosos, nós tomamos atitudes inadequadas. E essas atitudes vão trazer consequências para as quais a gente não esperava. Muitas vezes a gente pode dizer: mas saiu a água da rocha, mas não da forma como Deus pediu. Mas eu cumpri o mandamento, mas não como Deus pediu. Mas no fim das contas deu certo. Não deu certo, não como Deus pediu. Então, veja bem, quando a gente fica irado, o nosso senso, a nossa sensibilidade, ela fica alterada. Às vezes a gente fica mais susceptível a falar coisas que normalmente a gente não falaria. Então a gente ofende pessoas, a gente fala palavrão, a gente faz coisa que não devia falar, né? Faz coisa que não devia fazer. Então aprenda a ter um autocontrole. Na Brit Hadashah nós temos vários textos que falam que o líder, ele deve ser temperante, sóbrio, né? Sensato, tem que ter cuidado com aquilo que fala. Um pai deve ter temperança, ele deve ser sóbrio. Ele teve um mau dia no trabalho, ele não pode simplesmente chegar em casa e espancar os filhos ao qualquer sinal de desobediência a ele. Ele não pode tratar com desacato, com desrespeito, com desonra a própria esposa, só porque o patrão brigou com ele no trabalho. Mas a gente precisa agir com justiça. Moisés era o mais manso de todos os homens, isso está lá em Números capítulo 12, versículo 3, por exemplo, né? Quando Miriam se levantou contra ele, falou contra a mulher dele, Moisés estava no seu normal. Qual era o normal de Moisés? Um espírito manso, agir com calma, com serenidade. Mas quando o povo reclamou com água, a irmã dele tinha acabado de falecer, e isso trouxe irritação para Moisés, e a irritação faz com que a gente tome atitudes inadequadas. Cuidado com a sua atitude quando você fica irritado, porque isso pode trazer consequências graves à sua vida. Muitas vezes a gente vê grandes tragédias no trânsito, por exemplo, quando pessoas irritadas simplesmente reclamam quando recebem uma fechada no semáforo ou qualquer situação de trânsito. Desce para reclamar e isso acaba causando uma grande tragédia. Em outras situações da vida, igualmente, né? Quando a gente vai reclamar de alguém, porque a gente não aceita desaforo, às vezes isso traz consequências devastadoras e que, se a gente parasse para refletir um pouquinho, não tomaria a atitude que a gente toma, né? Moisés, se ele tivesse tomado a atitude correta de falar à rocha, ele com certeza teria entrado na terra santa, na terra prometida, com os filhos de Israel. Mas por ter permitido que a ira se abrigasse naquele momento no seu coração, Moisés tomou a atitude errada de ferir a rocha. Não deixe que momentos de ira transformem a sua vida, destruam coisas boas que você constrói. A Bíblia diz, em vários textos, por exemplo, em Efésios, na Brit Hadashah, Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fique irado muito tempo. Tá? Isso também é uma repetição do que diz o salmista lá em Salmo capítulo 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Fique calmo, aprenda a consultar quando você for deitar. Né? Você fica irado, mas ficar irado não é pecado. Irai-vos e não pequeis, não dê lugar à sua ira, não permita que a sua ira transforme a sua vida numa série de consequências desastrosas. Para Moisés, a ira causou uma consequência desastrosa. Moisés, o tzadik, o santo, não pôde entrar, porque teve uma atitude
em que ele, no texto bíblico, fala que, porquanto não santificastes a Deus, uma atitude errada, tirou a santificação do nome do Eterno. Às vezes, as nossas atitudes destroem a nossa relação com as pessoas. Às vezes, as nossas atitudes destroem a nossa relação com Deus. Mas qual a receita para isso? Para a gente não destruir? A receita é: aprenda a consultar o seu coração no travesseiro. Deixa a ira passar. Vai lá, quando você deitar, reflita sobre a sua atitude. Não tome atitudes intempestivas, em cima da hora, com raiva, porque isso vai trazer consequências negativas. Que Deus te abençoe, que Deus dê a você um espírito sereno, tranquilo, e que isso faça com que cada dia você possa estar mais próximo do Olam Rabá, cada dia mais próximo do reino de Deus, tá bom? Se você gostou do vídeo, já sabe, compartilha com seus amigos, clica aqui em cima, inscreva-se no nosso canal, ou aqui embaixo, assista um vídeo anterior, mas sempre com muita calma, tá bom? Shalom e até a próxima.